Bom dia, presidente Celino Fertrin. Bom dia, nobres vereadores, Tenente Coronel Janke, Caco, Anderson Andrade, João Miranda, Eliseu Liberato, homem de paz, protetor Jorge, vereadoras presentes, Nancy Rafaim e Rosane Bonho. Se faz necessário, nessa primeira sessão ordinária do ano, se fazer uso da tribuna para fazermos algumas reflexões, como muito bem feita pela manhã pelo vereador Celino Fertrin, no início da sessão, para relembrarmos de nossos trabalhos, nossos compromissos públicos com a sociedade e também do que realizamos no ano de 2017. Trabalho que foi exercido com bastante dedicação, compromisso e muita seriedade. Podemos dizer que nesse ano que se passou, trabalhamos o equivalente em números a um mandato inteiro de 4 anos da legislatura passada. Isso mostra o comprometimento desses vereadores. Muitas vezes com acerto, com erros, lembrando que só erra aquele que faz. Aquele que nada faz não está passivo do erro. E as pessoas, muitas vezes, na vontade de o fazer, acabam cometendo alguns excessos. Mas gostaria muito de agradecer o trabalho do gabinete, do qual tenho, não só do meu, mas como de todos os vereadores aqui presentes, pois os vereadores se fazem não por si só, mas sim por sua assessoria, que os acompanham 24 horas no dia a dia, e dão cara ao mandato do vereador, buscando, auxiliando em todo o seu processo legal. Também não poderia deixar neste momento de citar, de falar sobre a democracia, que é muito invocado e todos adoram dizer que eu agi ou fiz democraticamente, que esse era o meu papel e é fazer a democracia. Mas o que é a democracia? As pessoas usam da democracia para justificar seus atos, que foram democráticos, e muitas vezes até mesmo para justificar quase um sistema totalitário, onde o governo impõe o seu poder à força, mas era necessário da força para impor a democracia. Onde os sistemas adotados, inclusive o que vivemos no dia de hoje, poderíamos citar diversos discursos, diversas frases, mas, por pior que seja qualquer democracia, seria melhor do que qualquer ditadura, segundo Rui Barbosa. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, não para defender interesses pessoais ou alheios àqueles do coletivo e do bem público. A capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível. Mas a indignação, os erros do homem para a injustiça, faz a democracia necessária. Nós precisamos lembrar que, para nós, e falo por mim, eu não tenho plano B para ir embora do Brasil e nem da cidade de Foz do Iguaçu. Esse é o país que eu escolhi, que só tem uma cidadania, e poderia ter 2 até se quisesse. Não tenho planos de mudar de Foz do Iguaçu. E esta é a cidade e o país que eu escolhi para fazer dar certo. E espero contribuir para isso, como todas vossas excelências também o fizeram. Nós não temos plano B, o nosso plano é Foz do Iguaçu e é o Brasil. E para isso, muitas vezes as pessoas perguntam, mas essa crise política que está instaurada no país? Eu respondo a vossas excelências. Pela primeira vez, podemos ver no Brasil pessoas de primeiro escalão sendo processadas, denunciadas e responsabilizadas, o que prova e comprova o exercício da democracia. Mas, ao mesmo tempo que vemos a justiça se independizar dos órgãos públicos e do poder, escuso ao coletivo, também vemos ações dos próprios poderes políticos, trabalhando um possível pacto pela mordaça proposto por Romero Jucá, senador do Brasil, para passar uma borracha em tudo aquilo que já foi feito. E o que é provado nos dias de hoje, que esse acordão de passar uma borracha, de fazer como foi na ditadura militar, se cumpre. Pois pela primeira vez também na história do Brasil, como vimos políticos de primeiro escalão serem responsabilizados, estamos tendo um presidente que foi investigado, acompanhado, monitorado pela Polícia Federal, com escutas telefônicas, com filmagens, com provas materiais e robustas de crime, governando um país como o nosso. Isso é uma vergonha para a nação brasileira. E sabendo que a culpa não foi da justiça nesse fato, porque a justiça cumpriu com o seu papel. Nossos deputados
de forma legal, venderam seus apoios através de emendas parlamentares. E muitas vezes vêm em nosso município tirar fotografias, exibir dinheiros que foi comprado à custa do povo brasileiro. E manter um governo corrupto no poder e trazer dinheiro para a população para possivelmente fazer o bem e garantir possíveis reeleições futuras. Os partidos políticos ainda não se deram conta do clamor da sociedade pela mudança, pois a mudança deveria estar partindo e começando nos próprios partidos políticos, onde esses lutam incansavelmente para manter as mesmas lideranças que envolvidas nos mesmos escândalos no poder. Que mudança é essa que esperamos de governos que nada fazem para mudar, ou até mesmo de partidos que nem sequer dão espaço para que os novos tenham espaços de representatividade, ou de termos novas características, novas pessoas no meio político como aqui. Poderíamos ser um governador, o tenente-coronel Janke, um senador Celino Fertin, mas será que o partido PDT, o partido que eu represento, me dará legenda para eu ser candidato a um cargo como esse? Não, a briga é para manter os mesmos nos poder, aqueles que lá estão, perpetuarem e continuarem, como foi nas antigas ditaduras, oligarquias, inclusive em governos tiranos, e porque a própria democracia muitas vezes também é tirana. Porque se usa da legalidade para dar transparência de legalidade ou de democracia, quando sabemos que essa não é real, é apenas um faz de conta. Nós tivemos ainda, poderíamos citar, diversas outras situações que nós temos. O próprio governo do estado do Paraná, a Operação Quadro Negro, que envolvia escolas, recursos, como o vereador acabou de se manifestar aqui, que a educação é o caminho para qualquer país. Tivemos no nosso estado escolas, recursos que foram pagos e escolas que estão apenas com alicerce. E os valores já foram depositados e recebidos. E a acusação é de desvio para possíveis candidaturas políticas, como foi a Operação Publicanos, que também citou mais de 50 milhões de reais desviados da Receita Estadual. A justiça é lenta, mas confiamos e acreditamos, porque por pior que seja, esse é o sistema que nós temos e melhor do que qualquer ditadura que pudéssemos citar ou pensar em ter no futuro. Mas também não podemos deixar de falar do projeto que nós temos, do que nós queremos fazer enquanto vereadores aqui a nível municipal, onde cada um de nós temos um projeto. Mas esse projeto nós temos que pensar, primeiramente, que é de não desvirtuar o propósito do povo, para o povo e pelo povo. Esquecer que o marketing político não deve falar mais alto do que o propósito. Esquecer que a minha vontade, o interesse de alguns, não pode ser mais forte do que o interesse coletivo. Inclusive, nesse mesmo aspecto eu quero citar aqui o projeto de lei que aqui apresentamos, onde considera a não reeleição aos membros da mesa diretora. Um projeto constitucional, que foi retirado dessa Câmara, que já era assim nessa Casa de Leis, pelo ex-vereador Carlos Juliano Budel, com o interesse de permanecer no governo e fazer um achaque ao ex-prefeito Paulo McDonald, o que foi feito com ameaças, extorsões e depois, posteriormente, em favor, em troca de cargos e outras coisas mais, para justificar aquela presidência que barrava tudo que a prefeitura mandava para essa Câmara de Vereadores. E nós temos esse projeto que, como já era anteriormente, e que sabemos que a continuidade dos governos torna os governos tiranos, pois com o tempo eles deixam de defender os interesses públicos e passam a defender os seus próprios interesses, inclusive de permanência nos próprios cargos, para que se mantenham e se perpetuem. Esse projeto visa aquilo que nós propomos desde o primeiro dia que aqui entramos, que era a mudança, de fazer diferente, onde reunido com os vereadores, antes da posse, discutíamos da necessidade da alternância, e que era esse o nosso propósito, de não permanecermos e perpetuarmos nos mesmos cargos. Agora, de repente, nós poderíamos aprovar ou não esse projeto, porque isso é democracia, ouvirmos a vontade da maioria, e não da minoria, senão seria uma ditadura que estaríamos vivendo. Mas nós temos que parar de ser demagogos, de muitas vezes pregar uma situação e fazer outra lá fora nos bastidores. Como muito vimos na legislatura passada, não vou citar o nome de um vereador, de um ex-vereador, pois não está aqui presente, mas que defendia muito a redução de cargos aqui na Câmara de Vereadores. Mas tinha 10 indicados na prefeitura. Que demagogia é essa? Reduz aqui e coloca lá? Também não podemos ser demagogos também, a ponto de dizer
que economizamos 3 milhões de reais na legislatura passada, porque não foi economia. Todos os anos a economia foi daqueles cargos que foram cortados e do valor relacionado ao valor passado que foi gasto. O valor sobressalente são valores que anualmente eram devolvidos por todos os presidentes. Então o valor total não é economia como foi pregado, inclusive nessa própria Casa de Leis. É fazer marketing em cima de algo, de tentar ludibriar as pessoas, dizer algo que não é real. Nós temos que estar aqui para ser justos e mostrar aquilo que é real e transparente. Como o nosso amigo Eliseu Liberato, vereador, que ofereceu uma economia para essa Casa de Leis relevante, pois não recebe seus vencimentos dessa Casa de Leis. Isso é economia para casa. Economia se precisa trabalhar naquilo que é gasto em excesso ou mal aplicado pelo governo público. Nós temos que parar com essa demagogia de pregar economia quando a população quer resultados. A máquina pública não é para apresentar economia, e sim resultados de trabalho e gastar o que for necessário para atender os anseios da população. Esse discurso é um discurso batido, que já não cabe mais para a sociedade. Nossa meta aqui, nosso objetivo é trabalhar, mostrar por que estamos, e economizar no que é necessário e aplicar bem o recurso público. Não ficar pregando demagogismo ou até mesmo trazendo à tona falácias de marketing para trazer promoção pessoal e não de interesse público. E esse projeto, ainda voltando nele, quero colocar a vossas excelências que foi um compromisso assumido por 8 vereadores que aqui estavam, naquele momento que estávamos apenas 8, de não continuarmos os mesmos cargos. E nós observamos nos bastidores forte movimento para derrubar esse projeto, para que ele não fosse aprovado, procurando líderes políticos, ligações para vereadores nos bastidores, articulações políticas que são lícitas e democráticas também. Mas qual o interesse de se permanecer ou perpetuar no poder? De repente, por um salário de presidente que é o dobro dos demais vereadores? Porque um presidente tem mais assessores que os demais vereadores? Qual que é o interesse de permanecer tanto assim na presidência dessa Casa de Leis? O que se tem por trás disso? Nós temos que pensar que o povo quer mudança. E a resposta que nós, vereadores, temos que dar para a sociedade, não é para o vereador Márcio, para o projeto que aqui será apresentado em votação, que está na Comissão de Redação e Justiça, e sim uma resposta para o povo de Foz do Iguaçu. Somos ou não somos diferentes? Queremos fazer diferente ou queremos usar a velha política? O passado político, ele deve ser usado sim, mas como referência. Não para usar os mesmos modos operantes ou as mesmas práticas, se for usado, para a permanência no poder. Um cuidado, vereadores e amigos. Não vamos deixar que a sede do poder, ou até mesmo o próprio poder por poder, nos façam pessoas diferentes do que somos quando entramos nessa Casa de Leis. Estamos aqui passageiramente, para defender interesses públicos e do mandato do qual fomos eleitos. Esse é e será o meu propósito como vereador. Nada mais do que isso espero, apenas fazer o meu melhor e sair daqui com um legado, que é o legado do interesse público e ter cumprido com o meu papel de vereador. E assim espero também de vossas excelências, com o voto de vocês favorável a esse projeto, pois isso é digno, isso é lícito, e isso que a sociedade espera de cada um de nós vereadores. Não um tapetão onde fazendo com que a democracia seja rasgada, como foi feito no governo federal, onde se compra deputados com cargos ou com emendas parlamentares, que já se mostraram ter preço e não caráter. Isso nós precisamos colocar em xeque. E essa Câmara de Vereadores também está em xeque depois do ocorrido anteriormente. E quero aqui salientar também que, da minha parte, enquanto vereador, incansavelmente vou lutar, junto com vossas excelências, para que por aqui possamos passar. Como diz, as pessoas por nossas vidas não passam só, nem partem só. Sempre levam um pouco de nós e deixam um pouco de si. Assim esperamos passar por aqui, deixar a nossa contribuição, mas levar aquilo que essa Casa de Leis tem de melhor, como servidores, que são pessoas magníficas, fantásticas, Vadson, Karen, cada uma das pessoas que aqui estão, a Bia, o Galhardo, esse aprendizado, porque nós estamos aqui para ensinar ninguém, mas também não estamos aqui para aprender também, mas sim para compartilhar conhecimento e aquilo que nós trouxemos da nossa vida privada, da nossa vida profissional e também da vida pública, para exercer e que essa Câmara de Leis possa com certeza dar e ter resultados positivos no final de nosso mandato. Meu muito obrigado, presidente, e uma boa manhã, fim de manhã para todos e uma ótima sessão extraordinária. E aqui já quero de antemão, presidente, pedir, por questão de ordem, que seja colocada em votação a minha ausência às 13 horas da plenária, pois eu tenho uma audiência no GCRIM, que vai ter uma extraordinária marcada para as 13 horas, e eu tenho uma audiência já designada e preciso estar presente no fórum. Então, gostaria de botar em votação também a minha ausência dessa reunião extraordinária. Não se faz presente, mas gostaria que ela fosse justificada. Muito obrigado e um bom dia a todos.